A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Hoje nós vamos meditar na palavra, no livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. É uma palavra bem conhecida, o título, O Filho da Viúva de Naim. Você que tem a Bíblia Sagrada, acompanhe conosco para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos os poderosos o temor, glorificavam a Deus e dizendo: Um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Senhor, fala conosco, Pai, através desta palavra, que a palavra do Senhor, meu Pai, a palavra do Senhor jamais retorna, meu Pai. Aleluia, pois ela vem para trazer um propósito ao coração do ser humano, ao nosso coração e ao coração de todos, quanto, meu Pai, vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, aí está a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor está dizendo para nós: aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, porque nós sabemos que Jesus, aonde ele estava, o povo falava para o outro, e assim se aglomeravam multidões ali, porque Jesus ele tinha algo para dar, e algo que era profundo da parte de Deus, que muitos queriam ouvir, apesar de muitos irem adiante de Cristo por curiosidades. Mas aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que os discípulos acompanharam, mas também iam com Jesus uma multidão. Mas a palavra do Senhor diz que quando chegou perto da porta da cidade, eles estavam levando um defunto, um filho único de sua mãe. Um jovem que outrora estava vivo, repleto de saúde, agora sua mãe estava indo a sepultar o seu único filho. Mas a palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus se moveu-se de uma compaixão tão grande por ela, porque aquela mulher, ela estava, claro, com certeza, lamentando, chorando, e o Senhor se moveu de uma grande compaixão e disse-lhe a ela: Não chores. Meus queridos, o único que tem o poder de falar para o homem quando ele está em desespero, a mulher quando entra em desespero, o jovem, a jovem, a criança, o único que tem o poder de exercer ou executar esta palavra, dizendo não chores, é o Senhor, porque Ele conhece, meu querido irmão, minha querida irmã, o sofrimento de cada um de nós. Então Ele tem o poder de mudar a situação. Então Jesus veio. Não foi por acaso que Ele entrou na cidade de Naim. Não foi, meus queridos irmãos, à toa que Ele entrou naquela cidade, porque com certeza Ele
iria e sabia que iria encontrar uma mulher em desespero. E nós vemos que ele entrou diante daquela cidade e deparou, meus queridos irmãos, com aquele defunto que ia ser enterrado, o filho único de sua mãe. E a Bíblia diz aqui que era viúva e com ele e uma grande multidão da cidade, lamentando porque aquela mulher, ela era viúva e o único que estava ali com ela era o seu filho que agora ela iria enterrar. E diz a palavra, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Meus queridos irmãos, talvez você tenha passado por tantas lutas, por tantas provações, por tantas tribulações, perseguições, mas o Senhor está falando para você nesse dia, não chores. Porque, meus queridos irmãos, o único que tem o poder de enxugar as lágrimas é o Senhor Jesus. Talvez abrimos a boca diante de problemas, ou problemas, né? Que cada um tem o seu problema. Mas nós sabemos, meus queridos irmãos, que você às vezes quer conversar seu problema ou contar para alguém, confiando. E aquele problema pode gerar outros problemas, porque as pessoas, nem todo mundo é de confiança. Mas aqui, meus queridos irmãos, esse encontro com a vida e a morte não foi um encontro qualquer. Então Jesus disse para ela, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E o mancebo jovem, a ti te digo, levanta-te. O verso 15, e o defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Veja, meus queridos irmãos, aquela mãe que agora estava diante do Senhor Jesus e disse para ele, não chores. Para ela, melhor dizendo, não chores. Talvez alguém pode dizer, mas como? Ei, essa mulher está indo sepultar o teu filho. E ele diz, não chores. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Jesus é o Senhor que conhece tudo. E ele viu o sofrimento daquela mãe. Porque Jesus conhece de tudo da nossa vida. Ele conhece a nossa história, desde o nosso nascimento até agora. Ele conhece as suas dificuldades, a nossa dificuldade. Então ele viu aquela mãe sofrendo, chorando, juntamente com aquele povo que ia atrás dela para poder sepultar o teu filho. Então o Senhor teve compaixão e tocou no esquife e disse ao defunto, né, para que ele viesse a levantar. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meus queridos irmãos, o Senhor não foi ao encontro daquele, vamos dizer assim, daquele defunto à toa, não. Ele sabia que ele iria encontrar uma mulher em desespero. Ele sabia que ele iria encontrar aquela senhora em lágrimas que ia sepultar o seu único filho, o seu companheiro de todos os dias, aquele filho que, né, com certeza eu creio que zelava pelo amor ou com cuidado pela mãe,
Porque o filho que ama, ele cuida da mãe, a filha que ama, cuida da mãe. Então, eu com certeza creio, né, que aquele filho era obediente, mas a Bíblia não diz por que ele morreu, não sabemos. Não sei se foi uma doença, mas morreu. Então, esta mulher estava em desespero. Então, só o Senhor tem o poder de fazer mudar a situação da pessoa. Então, ele veio, entrou naquela cidade, viu ali, meus queridos irmãos, a situação. Ele, né, meus queridos irmãos, fez um milagre ressuscitando aquele jovem, aquele, né, que estava ali para ser preste a ser sepultado. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele tem um poder no céu e na terra. Ele quer, meus queridos irmãos, realizar projetos lindos na vida do homem e da mulher. E Satanás, ele quer fazer com que os seus projetos sejam sepultados. Mas Jesus, meus queridos irmãos, ele nunca chega atrasado. Ele também não chega adiantado, ele chega também na hora certa. E na hora que ele chegou ali, deu de cara, meus queridos irmãos, com a multidão, acompanhando aquela viúva. Veja, meus amados irmãos, um contraste. Veja ali a morte dando de cara com a vida e a vida dando de cara com a morte. Jesus é a vida, né? Então Jesus ali encontrou com a morte e a morte não pôde resistir e ele disse para o jovem: a ti te digo, levanta-te. E a palavra de Deus diz que aquele jovem levantou e o defunto assentou-se e começou a falar e ele entregou a sua mãe. Veja, meus irmãos, o poder da palavra de Deus, o poder do nome do Senhor, de ordenar a morte e a morte ela obedecer. Meus queridos irmãos, nós vemos grandes exemplos da palavra de Deus. Lázaro também se encontrava morto, já fedia mal, já cheirava mal, mas a ordem, quando Jesus está dada, a ordem que ele fala, ele ordenou, tem que obedecer, porque Jesus mesmo disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o Senhor, se tentaram sepultar os teus projetos, os teus sonhos, tentaram destruir, né? Porque talvez você contou para alguém e aquela alguém, não sei quem, né? Não, isso não é para você não. Ah, isso é difícil, é impossível você receber tal bênção. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Porque as coisas que são possíveis aos homens é possível a Deus. Basta você crer, basta você confiar. Porque, meus queridos irmãos, a última palavra não é nossa. A última palavra é do Senhor. Se Ele disser que vai acontecer algo na tua vida, vai. Se Ele disser, aleluia, que as bênçãos vão fluir na tua vida, quem pode impedir? Ninguém. Porque a palavra de Deus é aquela palavra de autoridade. Então, Jesus, ele tem autoridade, tem o poder no céu, na terra e no mar, para ordenar o mal e ele sair da tua vida, para ordenar a morte, os laços, as armadilhas, os projetos caírem por terra e vai cair. É só você crer e só você confiar. Que Deus possa falar aquilo que por causa da minha pouca sabedoria não ter para falar, mas Deus possa falar ao teu coração, porque aquela viúva estava em desespero, chorando, que iria enterrar o seu filho, o seu único filho, mas o Senhor chegou. Jesus chegou na hora certa. Então, a sua bênção, a sua vitória, que muitos dizem que nada, você não vai receber nada, ela vai chegar sim. Na hora certa você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Você vai exaltar o Senhor
e vai dizer: só o Senhor tem o poder e só Ele é o Senhor e só o Senhor é Deus. Bem, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo possa falar em cada coração, que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe você, que seja agraciado todos os dias da sua vida. Amém, meus queridos irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.